Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante da palavra de Deus, que é Eu sou a porta das ovelhas. Para quem não me conhece, meu nome é Sávio, sou seminarista desta igreja. E esse tema, ele tocou muito em meu coração. E é um tema assim que você vê o cuidado de Deus, o cuidado de Cristo sobre a sua igreja, sobre cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. E vamos ler lá em João 10, no versículo 7 ao versículo 9. Diz o seguinte: Por isso ele explicou, eu digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Existe todo um contexto por trás disso que Jesus estava dizendo. Um capítulo anterior, Jesus cura um cego de nascença. Todos conhecem essa história, aquele que Jesus mistura lá a lama com a saliva dele, passa nos olhos do cego e pede que o cego vá até o tanque de Siloé se lavar, e dali ele sai totalmente curado. Só que essa cura foi no sábado. E como você sabe, várias vezes Jesus faz isso no sábado. Porque Jesus é o Senhor do sábado. E ele curou este homem no sábado, e aí cria-se entre os fariseus uma certa angústia, porque Jesus fez aquilo no sábado, fora que eles também estavam atrás de tudo que Jesus fazia. Eles queriam saber, eles queriam conhecer, e eles foram até o pai deste homem perguntar se realmente aquele homem era cego. Os pais, com medo da represália que a sinagoga deles poderia levar a eles falaram, pergunta para ele porque ele já é de maior idade. Nem os pais quiseram testificar do testemunho, com medo de serem expulsos da sua religião. Foi quando os fariseus vão atrás do homem e perguntam para ele. E esse fariseu testemunha a respeito, esse homem testemunha a respeito da cura, e ele é expulso da sua sinagoga. Só que Jesus, como bom pastor, ele vai atrás daquele homem. Não é o homem que vai atrás de Jesus neste texto. Jesus vai atrás do homem. E ele cura também este homem, além da sua cegueira física que já foi curada, ele também há uma cura agora, uma cura espiritual. Este homem consegue ver, consegue entender que Jesus é o Messias. Neste momento ele entende isso e ele se torna um seguidor de Jesus. Enquanto que os fariseus continuavam cegos espiritualmente. Eles estavam discutindo se realmente aquilo vinha de Deus ou não. Então, primeiro Jesus cura o cego, os fariseus começam a investigar aquela cura, há uma cegueira espiritual ali. Jesus insere este texto, que ele é a porta das ovelhas, que ele é o bom pastor, e que Jesus é o pastor e nós somos o seu rebanho. Ele fala sobre a igreja futura e ele fala também sobre aquelas pessoas dali que eram ovelhas dele, seus discípulos. Então assim, se você ler o capítulo 9, depois você entra no 10, você fala, mas por que Jesus começa a falar sobre isso? E Jesus diz, começando no versículo 7, que ele é a entrada, que ele é a porta. Eu gostaria que a produção colocasse uma imagem, por gentileza, sobre como era esse aprisco, né? Como era esse curral, como era esse ambiente da qual o pastor, naquela região, ele cuidava das suas ovelhas. Então, ali no canto você vê o pastor, ele faz uma pequena porta, aonde ele constrói em volta com pedras, né? Ele coloca pedras em volta, e ele vai pedindo para as ovelhas entrarem à noite para serem cuidadas. Então ele vai contando, ele sabe o nome de cada uma.
e ele fica na porta a noite toda ali, cuidando das ovelhas. E eu procurei em outros lugares, eles falam que eles colocavam também, em cima dessas pedras, é tipo a nossa cerca hoje, né? Aquela cerca de espinho que tem, que a gente coloca aqueles ferros assim. Ele colocava uma cerca ali em cima, para que predadores, para que pessoas não roubassem as suas ovelhas. Então existia todo um cuidado ali no período noturno. E aí no período do dia, ele deixava que as ovelhas, ele saía, as ovelhas iam atrás dele para as pastagens, para serem alimentadas, para serem cuidadas, para terem a sua necessidade atendida, e à noite ele fazia novamente isso, e ele ficava ali na porta. Jesus, ele diz que ele é a porta. Por que ele diz que ele é a porta? Porque o pastor ficava na porta. Né? Tem um portãozinho ali, mas eu vi outros casos que não tinha, era só o pastor mesmo. Ele se deitava ali e ele sabia que ele ficava vigiando a noite inteira. Nenhuma ovelha entrava, nenhuma ovelha saía, e ele conhecia todas as suas ovelhas. O pastor ficava ali. E somente através de Jesus é possível fazer parte do seu rebanho. Não existe outra porta da qual você possa entrar neste reino de Deus. Somente através de Jesus. Por isso ele é a porta. Jesus é o novo e vivo caminho. E ele conhece as suas ovelhas. Lá em João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 4, diz assim: não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, porque as ovelhas conhecem aonde o seu pastor vai. Elas seguem o seu pastor. Lá em Hebreus, no capítulo 10, 19 a 21, diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, Jesus é este sumo sacerdote. Sobre a porta estreita, em Mateus 7, do versículo 13 ao 14, entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, o caminho é difícil e são poucos os que o encontram. A porta da qual Jesus é uma porta estreita. Não é uma porta larga. E ele fica ali cuidando das suas ovelhas. Ele é a porta que conduz à salvação. Em Lucas, no capítulo 13, do versículo 23 ao 25, alguém lhe pergunta: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforce-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço e nem sei de onde são. Palavra dura de Jesus, em Lucas. Agora uma coisa interessante. Jesus conhece as suas ovelhas. Se você tem isso no seu coração, que você é totalmente de Jesus, que você é uma ovelha dele, pode ter certeza que você não será aquele que ficará batendo a porta desesperado querendo entrar, porque você já está no seu aprisco. Ele é a porta. Então hoje, eu espero que aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não entraram por essa porta possam entrar. Aqueles que estão desgarrados ali, que se perderam no meio do caminho, possam retornar para esse aprisco. Jesus é a porta, ele é a entrada. Jesus conduz as suas ovelhas, a sua voz é reconhecida por suas ovelhas. As ovelhas conhecem o seu pastor. As ovelhas de Cristo não saem em confusão, não saem à procura de outros pastores por aí, para causar um estrago dentro delas.
apenas seguem o seu pastor. Estão nessa liberdade promovida pela graça de Jesus. Quando eu falo outro pastor, eu digo outro daquele que não é o Cristo. Seguem outras coisas daquilo que não é Jesus, daquilo que não é a graça de Deus. Vão seguir outras religiões, vão seguir outras coisas que vão trazer não liberdade, mas escravidão. Jesus, ele traz liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecereis firmes e não sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Quando não estávamos com Cristo, nós sujeitávamos a um jugo de escravidão. Nós éramos escravos do pecado. Aquilo nos prendia. Nós não conseguíamos agir por conta própria e discernir o que era bom e o que não era, porque não tínhamos o Espírito Santo em nós. Jesus, ele vem, você entra por essa porta da qual ele é, e você recebe essa graça tão maravilhosa. Portanto, ele diz, permanecereis firme e não os sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Em Gálatas 5, do 24 ao 25, diz, aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. As ovelhas de Cristo fazem isso. Seguem a vontade de Deus. Qual é a vontade de Jesus para mim? O que Jesus quer de mim? Eu quero estar sempre ao lado de Cristo, eu quero estar sempre junto de Jesus, eu quero seguir a Jesus. O pastor, ele vai à frente com o seu cajado e as ovelhas vão atrás dele. As ovelhas vão atrás dele, seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus, tudo o que ele faz, as ovelhas estão ali próximo dele, as ovelhas querem estar próximo dele porque eles sabem que ali onde ele está, há segurança. Eles sabem que o pastor vai à frente protegendo as ovelhas daquelas feras, dos lobos, daquilo que é mal, porque o pastor está sempre vigilante, sempre cuidando das suas ovelhas. Nós, rebanhos de Jesus, devemos estar sempre seguindo a Jesus. Sempre seguindo a Jesus, não deixando que as coisas do mundo possam fazer com que venhamos a deixar de olhar para Cristo, errar o alvo e seguir outro caminho, outro pastor que não é o Cristo. Muitos hoje têm deixado este caminho. Muitos hoje têm deixado e estão voltando às suas paixões, às paixões humanas. Uma coisa que existe muito hoje, gente, é a questão do sentir. Nós cristãos não vivemos pelo sentir. Nós não vamos pelo sentir. Porque se fôssemos pelo sentir, com certeza, nem aqui nós estaríamos. A nossa natureza é pecaminosa. Nós temos que ir pela graça de Jesus. Nós temos que ir pela razão da qual a palavra de Deus diz que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E eu não vou por aquilo que sinto, mas eu vou por aquilo que obedeço. Obedeço a Cristo, obedeço a sua palavra, não pelo que eu sinto. O nosso sentir não é tão bom assim. Hoje existe isso, né? As pessoas falam, mas você sente isso e você tem que se entregar a isso, porque você sente. Gente, o mundo hoje está tão complicado. Nós não andamos pelo sentir, nós andamos pelo obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer aquilo da qual Cristo pregou. Você acha que Jesus, quando ele foi para a cruz, o que ele sentiu antes de ir para a cruz? Afasta de mim esse cálice, Senhor. Afasta de mim esse cálice, Deus. Porque ele sabia do quão era difícil aquela passagem. Ele sabia que ele ia sofrer muito em favor da humanidade. Ele sabia que iria sofrer, que ele ia derramar o seu sangue por nós. E aquele tipo de morte não era uma morte fácil de ser, não era... hoje, como tem os países que têm a questão da morte, né, quando você... esqueci a palavra, fugiu da minha cabeça. Mas era muito complicado. Não sei se vocês assistiram aquela série, o The Chosen, né, The Chosen, que ele mostra ali as pessoas ali no começo de Jerusalém, tudo crucificado ali, os bandidos. Era uma pena de morte, pena de morte. E era uma morte difícil, muito difícil.
E ele sabia daquilo. O sentimento, como Jesus era 100% homem, 100% Deus, ele também sentia. Ele falou, olha, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Por isso nós temos que obedecer. Nós temos que ter um coração totalmente obediente a Jesus. Totalmente obediente. Saber qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus sempre é boa, sempre é perfeita e sempre é agradável. Para nós, como seres humanos, muitas vezes não pode, talvez não é tão agradável assim. Talvez o nosso pensamento, a vontade de Deus não é tão perfeita assim. Porque nós não temos a visão toda. A nossa visão é obtusa. Não temos a visão toda. Mas aquele que é o pastor, aquele que é o nosso pastor, tem a visão do todo. Nós temos visão de parte. E ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. E o Espírito Santo que habita em você também sabe o que é melhor para você. E quando você desobedece a Cristo, você acaba tendo momentos que você talvez não está dentro desse aprisco. Talvez você ache que está, mas a sua alma, o seu espírito não está dentro desse aprisco. Por isso é necessário voltar. Crucificar as paixões, os desejos da sua natureza humana, uma vez que vivemos pelo Espírito. O Salmo 23, que é um salmo muito lindo, todo mundo conhece, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para juntos de águas tranquilas, riachos tranquilas. Renova as minhas forças. Me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. E mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás a meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Esse salmo aqui já é tudo aquilo que precisamos. Já é um compêndio teológico por tudo aquilo que você precisa como cristão. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. O Senhor é o seu pastor, e você não precisa de mais nada, porque o pastor, daquele que cuida de você, ele já está ali, vigilante com você. Mesmo que você estiver num vale escuro, mesmo que você estiver num ambiente que você fala que há trevas, Jesus está com você ali. Jesus está com você ali. E Ele está sendo a luz no meio das trevas. O pastor, ele conhece as suas ovelhas individualmente. Ele sabe quem é a Maria, ele sabe quem é o João, ele sabe quem é o Gilberto, ele sabe quem é o Sávio, ele sabe quem é o Felipe, ele sabe de todos. Ele conhece a todos individualmente. E o pastor, naquela época também, conhecia as ovelhas pelo nome. Ele nomeava as ovelhas. E as ovelhas sabiam. E ele as chamava e eles entravam para o aprisco. Vocês já imaginaram que privilégio é esse? De um Deus, que não é um Deus impessoal, não é aquele Deus da ira, não é aquele Deus que não quer saber do ser humano, mas é um Deus que conhece você, porque Ele morreu por você. E Ele conhece o teu nome. Ele sabe como você se deita e como você se levanta. Mesmo que você resolva se esconder de Deus, isso será inútil, porque Ele te conhece. No Salmo 139, do versículo 7, do verso 7 ao verso 12, o Senhor, 139, é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão
que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e luz são a mesma coisa. Não tem para onde fugir de Deus. Mesmo que se você quiser fugir dele, não tem como, ele é Deus. Jesus protege o seu rebanho, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele vai adiante, as suas ovelhas o seguem. Vai adiante para abrir caminho para você, para afugentar predadores. Porque vocês sabem que onde tem ovelha, tem predadores. Existem animais que querem destraçalhar as ovelhas. Enquanto a intenção do pastor não é destruir as suas ovelhas, mas sim extrair delas o melhor, no caso ali a lã que elas tinham, né? Cuidar dessas ovelhas, o inimigo ele está tentando destruir as ovelhas completamente. Ele quer que as ovelhas sejam destroçadas, despedaçadas. Por isso nós temos que ser vigilantes e saber que, mesmo em meio às trevas, o Senhor está conosco. O pastor, ele não toca as ovelhas, somos um estado pecuário, né? E é diferente quando você manda o gado, quando você toca o gado, do que você toca uma ovelha, né? O pastor não toca a ovelha empurrando as suas ovelhas, ele guia as ovelhas. Ele vai à frente, as ovelhas vão atrás dele, ele é um guia. Para você ver como que Jesus, a delicadeza de Jesus, a delicadeza do pastor, não é necessário nem encostar nas ovelhas, elas o seguem. Elas o seguem. O pastor é o guia. Jesus é o nosso guia fiel. Nosso guia fiel. Jesus é a porta. Somente através dele você se sentirá livre. Às vezes, gente, nós tentamos tantas portas, até chegar nesse novo e vivo caminho. Nós tentamos tantas coisas, alcançar tantas coisas, seguir os nossos desejos, sair fora desse aprisco. Esse aprisco é muito chato. Eu quero procurar outras coisas. Eu quero viver a vida, tem o tal do viver a vida. Eu quero viver a vida, sendo que aqueles que querem viver a vida vão perder a sua vida. E aqueles que querem estar com Cristo ganharão vida, e vida em abundância, vida que permanece, vida eterna, não é uma vida que acaba, e sendo que nós sabemos que não acaba, né? Mas é uma vida que é abundante. E quando nós pensarmos que acabou aqui, esse aprisco daqui acabou, tem um outro aprisco muito melhor. Estaremos lado a lado com Cristo, estaremos junto ao trono de Deus, estaremos nesse aprisco onde não existirá mais nada do que devemos correr, nessa correria maluca, ou coisas que deveríamos sofrer na carne, mas estaremos junto ao Pai, junto a Cristo, junto ao Redentor, e ali sendo totalmente consolados, o Espírito Santo sobre nós, será uma coisa linda. Vida eterna somente em Jesus, vida abundante somente em Jesus. Jesus é o refrigério, Ele é paz, Ele é descanso. E para você conseguir tudo isso, refrigério para a sua alma, paz para a sua alma, descanso para a sua alma, somente em Jesus. Entre por essa porta. Entre por essa porta estreita e entre nesse aprisco de Jesus e permaneça com Ele. E só saia de lá se Ele pedir para você sair de lá. Porque você sabe que no período do dia o pastor pedia para as ovelhas saírem, elas saíam e eram alimentadas. Vida com significado somente em Jesus. Não existirá significado para a sua vida fora de Cristo. Não existirá significado para a sua vida fora de Jesus, fora do aprisco de Jesus. O significado que você tanto procura, aquilo que a gente tanto persegue, né? O que eu quero ser, o que eu sou, o significado da minha vida, a minha identidade. Onde está a minha identidade? A sua identidade está em Jesus. A identidade não é aquilo que você sente.
Porque você é a ovelha e às vezes você pensa que não é. Você quer ser lobo, você quer ser outra coisa. Você não quer ser ovelha. Mas volte para Cristo. A sua identidade é em Jesus. A sua identidade é de ovelha. E Jesus diz que o Pai deu muitas ovelhas para Ele. O Pai deu muitas ovelhas para Ele. E Ele sabe todas elas, conhece todas elas individualmente, particularmente. Hoje, pessoal, meus irmãos, meus amigos, é dia da gente fazer olhar para dentro de nós mesmos e pensar, sou ovelha de Jesus? Eu tenho entrado por essa porta estreita? Eu conheço a voz do meu pastor? Ou será que eu não lembro mais qual é a voz do meu pastor? Será que qualquer pastor que chega para mim e me chama, eu falo, eu vou com você. Qual é a voz do verdadeiro pastor? A voz do verdadeiro pastor, aquele que te cuida, aquele que te afaga com seu cajado, aquele que te consola com seu bordão. Qual é a voz do seu pastor? Se você não se lembra mais qual é a voz do seu pastor, hoje é dia de você voltar ao aprisco. Hoje é dia de voltar a esse aprisco e se sentir consolado, e se sentir totalmente integrado a essa igreja, porque é a igreja de Cristo. Eu não falo a igreja batista, primeira igreja batista de Campo Grande, mas ser integrado novamente a este reino celestial, a esta igreja da qual é mundial, essa igreja da qual existem cristãos agora que estão clamando, que estão orando aqui, que estão orando lá na China, que estão orando no Japão, que estão orando na Coreia do Norte, em países perseguidos. Pessoas que sofrem na carne, na pele, que estão sendo ali no vale da sombra da morte, mas sabem que Jesus está com eles, mesmo naquele vale da sombra e morte. Talvez nesse vale que você está vivendo hoje, não é um vale que você está sofrendo na pele, não está sendo derramado sangue, mas dentro de você, o sangue está sendo derramado. Há muita tristeza, há muita coisa, não há consolo dentro de você. Então é necessário hoje você retornar ao aprisco. Retorne ao aprisco. Ouça novamente a voz do seu pastor que te chama. Venha novamente para o aprisco. Porque mesmo que você estiver passando por dificuldade, mesmo que você estiver passando por momentos difíceis, o Senhor está ali com você. O seu pastor está ali com você, te protegendo. Ele derramou o seu sangue por você. Hoje é tempo de voltar, é tempo de retornar ao aprisco. Eu lembro que tinha aquela canção antiga, até da qual a gente cantou até um pedaço do refrão da última música, que ele vai atrás daquela que está faltando. Ele vai atrás daquela que está faltando. Cadê aquela ovelha, aquela malhadinha, aquela marronzinha, da qual o nome era tal, do qual o nome era esse? Estou sentindo falta dela. Onde ela ficou? Será que ela foi levada por outro pastor, da qual não era eu? Será que ela foi levada por outros? Será que ela se perdeu no meio do caminho? Será que com o tempo de muito tempo na igreja, a gente vai fazendo tantas coisas, e quando a gente se vê, a gente não está fazendo nada para Jesus, mas sim para nós mesmos. Então é tempo de retornar. É tempo de retornar a esse aprisco. Agora, se você não conhece esse pastor, que pastor bacana, que pastor maravilhoso, que Deus maravilhoso é esse, que pastor maravilhoso é esse, da qual Ele me protege, me conhece, da qual Ele me consola em tempos de dificuldade, da qual morreu por mim, da qual se despedaçou por mim. Que pastor é esse? Se você quer ter vida abundante, vida plena, vida eterna, venha para Jesus. Venha para Jesus. Ele está te chamando. Ele é o pastor que vem e te consola. Ele é o pastor que te leva aos pastos verdejantes, que refrigera a sua alma. É o pastor que cuida de você. Aonde você estiver,
na faculdade, na escola, no trabalho. Aonde você estiver, o seu pastor está ali com você. Ele não te desampara em momento algum. Nós, muitas vezes, queremos ser desamparados desse pastor. Vamos pelo nosso desejo. Queremos sair de perto desse pastor como rebeldes. Mas esse pastor nunca se esquece daquela ovelha. Ele nunca se esquece dela. Aquela ovelha que cantava, aquela ovelha que orava, aquela ovelha que se derramava, que participava de vigílias, que era um líder de PGM tão abençoado e tão abençoador. Ele nunca se esquece. Por isso ele hoje te pede, ele hoje te convida, te convoca a voltar para esse aprisco. Ele é a porta das ovelhas.